Olá, olá pessoas, muito bom dia. Esperar alguém entrar para me dizer se estão me ouvindo bem. Bom dia, bom dia. Já temos algumas pessoas chegando. Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Deem um joinha. Estão me ouvindo? Sim, estão me ouvindo. Vamos retornar às nossas lives. Eu dei uma pausa aí depois do cansaço da semana da Jornada ao Amor, que foi bastante cansativo, mas já estamos retornando. Na verdade, eu só deixei de fazer live na terça-feira passada. Hoje a gente retorna. Ah, e coincidentemente, bem entre aspas, que não são coincidências, eu queria trazer para vocês hoje uma coisa que me chamou muita atenção num atendimento que eu fiz com uma cliente minha que foi minha aluna de uma das minhas turmas de formação em constelação. E que me chamou a atenção para alguns outros pontos a respeito da abertura e da disponibilidade para construir um relacionamento amoroso, ah, que talvez a gente não tenha falado aqui com tanto enfoque neste lugar. Eu fui parar para olhar o que normalmente a gente tem falado aqui sobre a disponibilidade para entrar em uma relação. Primeiro, o divórcio, de deixar papai e mamãe ir para uma nova relação. Isso eu já falei aqui algumas vezes. E uma outra coisa que inclusive eu coloquei uma aula muito forte sobre isso na Jornada ao Amor, que para quem não assistiu ainda está lá no YouTube, foi no segundo dia. Um outro ponto que é importante nessa caminhada de abertura para o amor, para viver o amor, é a gente aprender a deixar as dores que não são nossas com quem é de fato o dono dessas dores, e aprender a trabalhar internamente as nossas dores para que a gente consiga ir em frente. Dentro desse trabalhar as nossas dores para que a gente consiga ir em frente, tem uma coisa que eu falo aqui o tempo todo, mas ainda não tinha trazido este ponto linkado com a nossa disponibilidade para entrar em um lugar amoroso, de relacionamento amoroso. Que é o seguinte: quando a gente não ocupa o nosso lugar de filho lá atrás, no nosso sistema familiar de origem, vai ser extremamente complicado que a gente consiga se abrir para amar, para construir uma relação amorosa. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, como de um lugar bem fora do comum, ainda é um lugar onde não se vive o seu próprio lugar de filho. E a partir desse lugar, desse não lugar de filho que você ocupa lá, você acaba se indisponibilizando para viver uma relação. Não foi só um caso que eu recebi essa semana de coisas semelhantes, não. Eu até comentei com ela, eu preciso olhar para isso em mim também, que não é possível que apareceu tanto essa semana. Mas essa semana eu recebi algumas pessoas, não poucas, que não foram os primeiros filhos, foram o segundo ou terceiro filho, e que dentro desse sistema, onde essas pessoas nasceram, já existia um filho mais velho, levemente complicado. Já existia um filho mais velho que dava um certo trabalho aos próprios pais. E aí o que isso teve de consequência na vida dessas pessoas? Essas pessoas entraram em um lugar que é um lugar guiado pelo nosso amor infantil e muito perigoso. Que lugar é esse? É o lugar daquele filho que olha para os pais tendo trabalho com o irmão e aí começa a viver uma tentativa constante de não ser filho.
de não dar trabalho para os seus pais, de não ocupar um lugar que é o lugar de receber. Então percebe, esse filho que tem alguém complicado lá, enxerga que os pais têm uma grande preocupação naquele irmão ou naquela irmã, mais velha ou mais nova. E aí, por um amor infantil a esses pais, acha que vai poupar os pais do peso deste lugar que é ser pai e ser mãe, ao sair, às vezes até sair de fininho, ao sair de fininho desse lugar de filho. Só que aí começam a surgir os sintomas nessa estrutura deste filho. Primeiro, que essa pessoa que não quer dar trabalho aos pais porque vê um irmão ou irmã que já dá muito trabalho, tem uma tendência muito forte a querer sempre dar conta de tudo o tempo todo. Não pede ajuda, não mostra que existe fraqueza ali dentro. E nessa onda de querer ser forte o tempo todo, de querer dar conta de tudo o tempo todo, acaba se sobrecarregando de uma forma muito extrema, muito prejudicial. Em casos mais extremos ainda, esse filho, que é o filho que não quer dar trabalho para os pais porque o irmão já dá trabalho, pode cair em uma outra armadilha muito pior, que é a tentativa de querer consertar este irmão problemático. Então percebe, além deste filho que não aceita o seu lugar de filho porque vê que já existe um filho complicado, além de se ausentar deste lugar, que é o seu lugar, ainda entra em um movimento de tentar entrar em um lugar que não te compete, que é tentar resolver o problema deste irmão problemático. E aí, mais uma vez, mais e mais, esse filho que faz esse movimento que pode ser você, que faz esse movimento de querer poupar os pais do peso que é ser pai e mãe, e de querer resolver os problemas do seu irmão, você vai, consequentemente, acumular uma quantidade muito grande de peso nas suas costas. Aí talvez você se pergunte, tá, Benito, mas o que isso tem a ver com a minha construção de um relacionamento amoroso? Imagina você sai da casa dos seus pais para se unir a uma outra pessoa e a construir uma relação. Como que você vai, de fato, construir uma relação com alguém se, em primeiro lugar, você ainda está lá, na sua família de origem, ocupada ou ocupado, tentando dar conta da vida do seu irmão problemático, que não quer se resolver na maioria das vezes? Como é que você vai construir uma relação com uma outra pessoa, uma relação onde você vai precisar se doar, se você ainda está tentando se doar em excesso para o seu sistema familiar de origem? Aí a gente vem para um outro ponto, que é o seguinte: como é que você vai conseguir entrar em uma relação de troca com uma outra pessoa se você não se permitiu entrar no seu lugar de pequeno, lá no seu sistema familiar de origem, para que você possa receber força de vida dos seus pais? Foi uma coisa muito comum nessa semana eu receber filhos que não querem dar trabalho para os seus pais, que acham que os seus pais são coitados, que querem poupar os seus pais do peso que é ser pai e ser mãe. Entenda uma coisa, filho é um trem que dá trabalho mesmo. É o nosso lugar, não que a gente vai dar trabalho de propósito, tá? Pelo amor de Deus, não é essa a intenção também não. Mas inevitavelmente, você, no lugar de filho, vai ser sim um peso para os seus pais. E você precisa, para acolher este lugar de filho, lá neste sistema de origem, aceitar sim que você é um peso. E é um peso mesmo. Porque imagina, no lugar de filho, você é um negocinho pequeno que, desculpa
Desculpa ser tão direto, mas é um negocinho pequeno que não serve para nada a não ser para receber amor. Filho, quando ainda é uma criança, só presta para receber amor. Então perceba, você vai precisar, para ocupar este lugar de filho, aceitar que lá dentro você não tem uma utilidade a não ser receber amor. Você vai dar trabalho. Você vai ser um peso. E é preciso que você acomode aí dentro este lugar, que é o lugar que compete a uma criança, que é um lugar que compete a um ser pequeno. Sabe aquela história que o povo diz que as crianças são a esperança do nosso planeta? Por que, que é a esperança? Porque é algo que vai vir a ser, ainda não é. Quando você está no seu lugar de filho, você ainda não é nada para fora. Você só é um lugar de receber algo que vem de alguém maior para você. Então, um ponto extremamente prejudicial e que dificulta você ocupar esse lugar de filho é que você tem que aceitar a sua pequenez lá dentro. A Emília está falando aqui, os filhos que crescem querendo ser perfeitinhos. Pois é, você, como filho pequeno, você não é perfeito. Mais ainda, diante dos seus pais, até que eles se tornem idosos e você de fato tenha algo para facilitar a vida deles na velhice, até então, nós, filhos, somos seres inúteis para os nossos pais. Nós precisamos acolher o nosso lugar de inutilidade lá. Por que isso é importante na construção da nossa vida? Se você não entende e acolhe que lá você é inútil, você gasta a sua força de vida tentando ser útil em um lugar que de fato você não é. Você fica tentando dar conta de coisas que você, na realidade, não dá. Então, é preciso acolher a nossa insignificância lá no nosso sistema de origem. Lá, a gente só vai conseguir dar um pouquinho, e é um pouquinho mesmo, que nem se compara ao que a gente recebe. Lá, a gente só vai conseguir dar um pouquinho quando os nossos pais estão realmente na velhice. E aí existe sim uma obrigação moral sua, filho, de dar suporte ao resto de vida que eles têm. Mas enquanto isso, acolha que filho sim dá trabalho. Filho sim é um peso. E não adianta você querer livrar seus pais deste peso por amor a eles, porque com isso você está desperdiçando todo o esforço que eles tiveram para te colocar neste mundo. Imagina você, eles estão lá tendo trabalho para te colocar na vida, para te sustentar, algumas vezes, nem todas, nem todo mundo tem essa sorte, mas para te sustentar, para te dar educação, para fazer você crescer. E aí, ao invés de você ocupar o seu lugar de pequeno lá dentro, receber e ir embora, você fica aí incomodadinho com ser pequeno, incomodadinho por perceber o quanto você precisa deles. E aí, para não ser humilde, porque isso é uma falta de humildade tremenda, para não ser humilde, você prefere ficar pagando de grande na frente deles, tentando dar conta de coisas que você não dá, querendo poupá-los de um trabalho que é deles. E aí perceba uma coisa importantíssima. Quando você faz isso, você pega todo o esforço deles e joga na lata do lixo. Por que que você joga na lata do lixo? Porque quando você faz isso, você não tem abertura interna para fazer essa vida seguir, para construir uma nova família, para fazer essa vida que você recebeu seguir adiante. Não dá para você construir nenhuma relação amorosa sem antes você
aprender minimamente a ocupar o seu lugar lá dentro. Perceba que enquanto você não ocupa o seu lugar lá dentro do seu sistema de origem, ainda vai existir uma indisponibilidade sua para se relacionar. Talvez essa seja uma das maiores questões que chegam aqui no meu Instagram. Como é que eu sei que eu estou disponível para construir uma relação? Talvez uma boa pista para você perceber se está disponível para construir uma relação é você se observar e realmente olhar se aí dentro existe força de vida disponível para se dedicar a uma outra pessoa. Se aí dentro tem força de vida disponível para você transcender aos seus limites e contribuir e se doar para uma outra pessoa. E aí percebe, se você não recebe dos seus pais, não se abre para receber aquilo que eles têm para te dar, e se você gasta sua energia tentando dar conta de algo que não é seu, você não vai ter força de vida para de fato construir um relacionamento. Você não vai ter estrutura emocional para acolher uma pessoa na sua vida, porque a sua vida já está extremamente preenchida da vida de outras pessoas. Não vai dar para você entrar em uma troca saudável de construção, de troca, porque você já está muito ocupada com coisas que não são da sua conta. Já está muito ocupada, talvez se metendo em lugares que você nem foi chamada. E também por você não estar no lugar essencial, que é um lugar para que você receba força de vida para seguir adiante. Esses filhos que querem dar conta da vida dos pais, que acham que sabem mais do que os pais, que querem dar conselho para os pais, que querem resolver a vida dos pais, vão se tornar pessoas indisponíveis para o amor. Para os pais e para os irmãos também, tá? É interessante o quanto eu tenho visto que essa prisão ao sistema de origem, ela não é só uma prisão com os pais, não. Acontece bastante com os irmãos. De pessoas que não suportam ver que os seus irmãos não cresceram na vida, não se desenvolveram e acabam entrando no barco e se afundando junto com eles, tentando salvá-los. Então presta atenção. Também não estou te dizendo aqui que a partir de hoje você não vai ajudar ninguém e vai abandonar todo mundo. Observe fortemente, mas fortemente mesmo. Observe fortemente onde, de fato, você tem força de facilitar o crescimento de alguém. Onde, de fato, a sua entrega de vida tem utilidade para o crescimento de alguém. Existem irmãos que pedem ajuda e que querem ajuda e que aproveitam essa ajuda para crescer. Este é um ponto onde você tem uma possibilidade de facilitar o movimento. Mas existem irmãos que não querem se esforçar para melhorar a sua própria vida, que querem apenas se lamentar no seu ouvido sobre as coisas que não estão dando certo na vida deles. E com essas pessoas, as vítimas, que só reclamam, que na verdade quem reclama muito não quer resolver nada, com essas pessoas, se você ficar insistindo em resolver os problemas, você vai só mergulhar junto com essa pessoa nos problemas que ela tem. E você vai acabar se desviando da sua própria estrada, porque essas pessoas que não resolvem os seus problemas, ela não vai te pedir uma ajuda pontual aqui e seguir o caminho dela. Ela vai ficar demandando. E você aí, querendo ser importante para ela, vai ficar lá ofertando o tempo todo força de vida para esta pessoa e não vai perceber que enquanto você está tentando resolver a vida de alguém que não quer se resolver, a sua vida está passando. A sua oportunidade de construir mais vida está passando. A sua oportunidade, de fato, de crescer está passando. Então, muita atenção, antes mesmo de pensar em construir um relacionamento amoroso, ou se você já está construindo, olhe para trás e observe
Que lugar você está ocupando dentro do seu sistema familiar de origem? O quanto de peso lá de trás você tem tentado carregar e que não é seu, que você não dá conta. Isso é importante. Entenda que você não dá conta e não tenha vergonha de assumir que você não dá conta. Olhe lá para trás e, humildemente, perceba o que de fato te compete e o que não te compete, o que não é da sua conta, o que você não tem força para agir, para resolver. Você precisa colocar a sua atenção naquilo que você tem força para resolver, naquilo que você pode de fato fazer algo, naquilo que você percebe que quando você age, a coisa se movimenta para o crescimento. Enquanto você quiser carregar o peso dos outros, você tenha consciência de que a sua vida está sendo sacrificada. A sua vida está indo pelo ralo, porque você não se atentou que você precisa cuidar da sua vida. Tá certo? Era isso que eu tinha para falar hoje. Lembrando que os vídeos da Jornada ao Amor vão ficar disponíveis no YouTube até sexta-feira. Me façam um favor e vão lá assistir. São importantes não só para construir relacionamentos, mas para construir vida, tá? E até sexta também estão abertas as inscrições para o meu novo curso, Um Caminho para o Amor. É um aprofundamento de tudo que a gente viu lá na jornada, tá? Também o último pedido que eu tenho feito aqui, assinale as notificações lá na minha bio do Instagram, porque esse negócio aqui não está distribuindo conteúdo como antigamente, tá? Então, para não perder nada, se inscreva não. Assine as notificações, tem um sininho lá em cima da bio, tá? E para se inscrever no curso, o link também está lá na bio. Vou ficando por aqui. Pensem a respeito disso. Um bom dia para vocês e até uma próxima.